Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre redes de computadores. Os tópicos a serem abordados nessa aula são: conceito, utilidade, passado, futuro, conceito de redes locais. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de apontar a real importância das redes de comunicação, entender a aplicação das redes de computadores, definir o que são as redes sem fio, wireless. Conceito. Você sabe definir o que são redes de computadores? Uma rede de computadores é composta de diversos computadores conectados via cabo ou sem fio wireless, que podem compartilhar informações e dispositivos periféricos, tais como impressoras e scanners digitalizadores. Possivelmente, você já se deparou com redes de computadores, pois a utilização delas hoje tem sido vista aí em vários setores, segmentos, micro, pequenas, médias e grandes empresas. Nós temos redes de computadores, por exemplo, quando nos deparamos com a palavra servidor. Já trabalhou em alguma empresa que utilizava servidor? E aí suponha, eu estou no 10º andar de um determinado edifício corporativo. E aí, na minha mesa, eu consigo fazer com que o documento seja impresso lá no 1º andar. Eu faço um comando do 10º e o documento vai ser ali impresso lá no 1º andar. Isso é possível e é uma coisa hoje em dia bem simples de acontecer. Mas quando não tínhamos ainda o conceito de redes, era inviável. Eu não tinha essa conexão. Através das redes de computadores, eu consigo também ir além. Fazer com que uma empresa instalada aqui no Brasil compartilhe dados em tempo real com a sua matriz ou com a sua filial em um outro país. É possível, sim, nós termos uma rede, só que no caso vai ser uma rede sem fio, que vai utilizar uma tecnologia que hoje chamamos um banco de dados salvo aí na nuvem. Como assim? É uma rede que eu vou poder utilizar e só vou precisar aí ter acesso à internet para conseguir compartilhar dados, documentos, pedidos de clientes, entre outras coisas. Conseguimos visualizar a importância hoje das redes de computadores? Importante sabermos o seguinte: redes, existem limitações para elas. Sim, pois pensa uma rede de computadores com fio. Nós temos limitadores, pois existem os nós da rede. Existem aqueles momentos onde a rede vai se conectar e que pode haver, sim, dificuldade na transmissão de dados. É aquele momento que nas empresas às vezes dizem assim: "Ai, o servidor caiu, o servidor está lento". Já se deparou com algo do tipo? Com alguma situação assim? São problemas que aparecem nas redes de computadores. Utilidade. Mas qual será a principal função de uma rede de computadores? Para que serve? Vamos entender. A rede é uma solução aos problemas de interconexão e compartilhamento de recursos de hardware e software. A principal utilidade das redes de computadores, então, é permitir que no âmbito das organizações, das empresas, sejam compartilhados softwares e hardwares.
Hoje nós vivemos a chamada Indústria 4.0. É possível que através de um sistema, de um software, compartilhado entre as diversas áreas de uma organização, eu faça com que sinais, pedidos sejam direcionados à área de produção e as máquinas comecem então a operar. Como assim? Suponha uma montadora de veículos. Eu consigo aqui da minha área de produção, o engenheiro dentro de uma sala, ele faz um acompanhamento em tempo real do estoque, da capacidade em atender aos pedidos por parte aí dos fornecedores. E então ele consegue fazer um comando, sim, em tempo real, para as máquinas, para os robôs que operam ali naquela indústria, e eles vão iniciar ou não a produção. Tudo isso em tempo real e graças a essa conexão que existe nas empresas. Modernamente, essa conexão é feita em tempo real, pois nós temos a chamada IoT, a Internet das Coisas, onde, através de um banco de dados salvo na nuvem, nós conseguimos produzir em tempo real e com menos problemas aí de conexão, de falhas e com muito mais segurança e assertividade. Passado versus futuro. Vamos debater um pouco o que eram as redes de computadores e o que elas são e o que devem vir a ser. No passado, as redes de computadores, logo no momento aí em que apareceram, com certeza revolucionaram a forma de enxergarmos conexão. Porém, a tecnologia se desenvolveu muito. Então, antes, essa ideia de servidor, de conexão, tínhamos muitas limitações, principalmente no que se refere à conexão e à segurança. Modernamente, com os instrumentos aí de criptografia, salvar dados em nuvem, as redes de computadores apresentam a seguinte tendência: cada vez mais a sua capacidade de salvar dados aumenta e de compartilhá-los também. Hoje já é possível que uma matriz compartilhe dados em rede com as suas subsidiárias espalhadas mundo afora. Mas vamos pensar um exemplo. E um exemplo, eu vou ter aí para vocês uma cena que vocês vão conseguir entender melhor. Hoje, uma empresa pode perder milhões se o tal do servidor não funcionar. Como assim? Suponha que você seja um executivo de uma grande empresa e necessita de um dado específico a respeito de um aspecto financeiro aí, um aspecto de estoque. Eu necessito de um dado de quanto eu tenho de produto estocado na minha empresa, pois estou prestes a fechar uma grande negociação com um fornecedor. Quando você tenta acessar esse dado, o responsável pela área de compras diz assim: "Ai, mas o sistema está fora do ar, o nosso servidor caiu, eu não consigo acessar essa informação agora." Eis que o diretor responde: "Mas como assim? Eu preciso desse dado agora. Onde ele está salvo esse dado?" "Ah, ele está na mesa do fulano de tal, porém ele está de férias. E como nosso servidor está fora do ar, ninguém consegue acessar esse dado." Percebe como é possível que eu perca grandes negócios por não ter ali à disposição os dados na hora que eu preciso? Esse é o grande desafio das chamadas redes de comunicação modernas. Proporcionar esse compartilhamento de dados em tempo real com uma conexão segura para os seus usuários.
Conceito de redes locais. Você consegue definir o que vem a ser uma rede sem fio? Redes sem fio, wireless. A garantia do sinal numa rede sem fio depende de vários aspectos. Entre eles, os principais são qualidade do roteador, distribuidor de sinal, qualidade do receptor de sinal, distância, impedimentos físicos entre computadores, paredes, portas, entre outros. As redes locais com fio ou sem fio, no caso da wireless, cada uma terá suas vantagens e as suas desvantagens. Modernamente, e o futuro tende a ser com base nas redes sem fio. É isso que temos visto aí, e você já deve ter se deparado com uma no chamado Wi-Fi. Já usou algum? As redes sem fio, elas são mais baratas, com certeza. Porém, ainda temos muitos problemas com elas de conexão. Conforme vimos aí no exemplo, uma parede, ela pode sim dificultar aí o sinal. Hoje, a chamada internet nas nuvens, a IoT, ela traz algumas possibilidades de contornar esse problema, salvando os dados em nuvem, e eu, se tiver um computador com acesso à internet, eu consigo salvar esses dados. Modernamente, redes de computadores, as chamadas redes locais, têm feito uso então das wireless, as redes sem fio. Saiba mais a respeito de redes de computadores no link disponibilizado para vocês. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre redes de computadores. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!